Fala, Eric. Boa Olá, pessoal, noite. boa noite. Tudo bom? Tudo certo? Para quem de repente caiu de paraquedas, não sabe quem é o Eric, olha só o que ele produziu para nossa comunidade. O Olha livro aí. aí, ó, de SEO, ó, Eric Formaggio, foi ele o autor, ele que escreveu. E obviamente para esse primeiro SEO Night, não poderia deixá-lo de fora aqui para ele falar dessa vez um passinho avante, né, o Eric? A gente vai falar sobre indicadores. Isso aí, vamos falar um pouco sobre dados, como que os dados aí, eles podem ajudar o analista de SEO na parte de análise e oportunidades também, dando uma continuidade aí um pouquinho no que a Elisane falava, né? Ela falando aí, eu me identifiquei com muitas ações ali dentro da Niara, né? Eu gosto muito de utilizar a Niara para fazer não só análise descritiva, que é o que eu até comentei ali, mas análise preditiva também, né? Então, vou falar um pouquinho disso sobre na minha apresentação também, e vamos lá. Maravilha, eu tô vendo aqui, ó, nos comentários que eu coloquei na tela, várias pessoas estão lendo seu livro agora. Mas Um beleza, grande vou abraço colocar aí para aqui. quem está lendo o livro, para quem leu também. É uma grande honra para mim. Me procurem lá no Instagram, eu gosto muito de conversar, de receber feedbacks também aí com o pessoal que leu aí, tanto o meu livro que eu lancei em 2023, né? Esse livro que tu mostrou aí, quanto o primeiro livro que foi lá em 2010 também, né? Olha aí, já faz tempo. Show de bola, vou colocar aqui você com seus slides. Então, Legal. galera, aproveitem aí e vão mandando as perguntas no chat que depois o Eric vai responder algumas ao final. Então, vamos lá. Legal, vamos lá. Bom, pessoal, vou falar aqui para vocês então sobre indicadores para SEO, né? A importância aí dos dados para projetos de SEO. Só me apresentando, né? Falando um pouquinho mais aí sobre mim, sobre minha carreira. Eu sou o Eric Formaggio, né? Eu sou apaixonado por busca e análise de dados. Sou head de performance e BI na USF. Trabalho com SEO e BI aí desde 2007. Tenho essa honra aí de estar nessa área que eu amo e eu consegui juntar aí o melhor dos mundos, né, do marketing digital, que é o SEO e a parte de BI. Sou bacharel em sistemas de informação, tenho algumas pós-graduações, tanto na área de dados quanto na área de gestão também. Tenho um blog, que é o diário da ciência de dados.com.br, onde eu escrevo vários artigos ali sobre dados e principalmente dados para SEO também, como que você pode utilizar aí os dados para o seu trabalho no dia a dia de SEO, marketing geral e marketing digital em geral. E me sigam também aí no eric.formaggio, que é o meu Instagram, e no meu canal no YouTube, o Eric Formaggio. Buena, como eu falei, né, eu lancei um livro em... Peço desculpas antecipadamente, gente, eu tô com a garganta ruim, eu tive uma faringite essa semana, então peço desculpas aí antecipadamente pelas tosses aí e a voz um pouco rouca. Mas vamos lá. Eu lancei um livro em 2023, que é esse livro que eu mostro aqui na tela, né? O SEO, Search Engine Optimization, conceito, práticas e casos importantes. É o meu primeiro, mas ele não é o meu primeiro livro de SEO, né? O primeiro eu lancei lá em 2010, é um livro mais voltado para projetos de SEO. Esse é um livro mais voltado para boas práticas. Ele tem um capítulo onde eu, no final eu falo também um pouco sobre projetos de SEO e sobre dados também. Então, quem quiser procurar ele, está disponível na Amazon, tanto a versão física quanto digital. Só buscar lá livro de SEO, você vai encontrar lá, se não na primeira posição, dentre as primeiras. Né? E estou lançando também, até o final desse ano, eu vou lançar um livro sobre Web Analytics, né? Daí ele já não é um livro que é voltado só para SEO, mas para o público que trabalha com marketing digital, com marketing digital, pela mesma editora, pela DVS. Eu vou começar contando um pouco, voltando um pouquinho no tempo, até para que vocês entendam ao longo dessa apresentação como eu desenvolvi essa metodologia. Eu comecei a trabalhar em 2004 como webmaster. Webmaster, o pessoal aí mais 35 deve saber o que eu estou falando, né? O webmaster, ele era o cara que desenvolvia tudo, né? Hoje em dia, nós temos áreas muito especializadas. Então, nós temos um analista de SEO, nós temos um analista de BI, nós temos o analista de mídia paga. E dentro dessas áreas, né, se a gente pensar o SEO, no SEO tem um cara que é especialista em conteúdo, tem um cara que é especialista em local, né? E, cara, o webmaster ele tinha que fazer tudo.
né? Ele fazia o site, ele fazia o banco de dados, ele mandava e-mail. E eu comecei a trabalhar naquela época, em 2004, numa empresa que revendia produtos, equipamentos médicos, cirúrgicos, né? E eu era responsável por manter a web presença daquela empresa na internet, né? E eu tinha que me envolver ali, fazer com que aquele site tivesse acesso, etc. Então, inicialmente, eu tinha uma missão, que era produzir o site, né, vitrine para alguns produtos que eles vendiam, e após o site lançado, a preocupação era trazer pessoas para visitar o site, né, entender a quantidade de pessoas que estavam acessando, de onde eles vinham, etc. E naquela época o Google foi um grande parceiro, não só o Google, quanto outros mecanismos de busca no Brasil. Não sei se alguém lembra aí, né? De novo, o pessoal mais 30 deve lembrar aí do Alta Vista e outros sites, né? Até o Yahoo tinha uma boa presença aqui no Brasil, né? Geralmente o pessoal conhece por Yahoo. Um dia, conversando com o americano, eu descobri que era Yahoo. Desculpa. E naquela época não existia Google Analytics. Ele foi lançado só em 2005 e o único recurso que eu tinha na época eram ferramentas de contagens de hit em servidor. Então, os hits eles me ajudavam ali com algumas pistas, com algumas frequências, para que eu entendesse de onde que os visitantes estavam vindo, etc. E muitas vezes vinham num formato ali não muito amigável, eu tinha que fazer vários cálculos em planilha de Excel, às vezes eu fazia gráfico na mão, num papel A4, né? Outros tempos, né? Muito diferente da facilidade que a gente tem hoje. Hoje em dia tu joga os dados do site lá na Niar ou no ChatGPT, né? E dependendo das funcionalidades que ele tem, tu pode pedir para ele montar um gráfico para ti, né? Do jeito que tu quiser, o gráfico bonito, tudo mais, né? Então, ali em 2004, 2005 eram outros tempos. E desde então, né, os dados e o SEO e os dados, eles começaram a fazer parte aí da minha carreira. Meu primeiro emprego com SEO, carteira assinada, analista de SEO, foi em 2007, que eu comecei a trabalhar na Cadastra, aqui em Porto Alegre, e desde então aí trabalhando profissionalmente só com SEO e Web Analytics também, né? E eu utilizava sempre os números e utilizo até hoje para mostrar a eficácia das ações de SEO. Porque principalmente para quem começou no SEO lá naquela época, era difícil tu chegar para um cliente e explicar para ele que ele ia ter que investir um dinheiro em algo que viria dar resultado só algum tempo depois, né? E os dados, eles acabaram fazendo uma diferença muito grande nas apresentações que eu fazia, como eu mostrava o resultado do trabalho que eu estava fazendo, para que direção nós tínhamos que ir. E não só para SEO, os dados são importantes, né? Eles possuem um papel fundamental, né, no marketing digital em geral, até para a gente poder comparar, né, os principais canais, quais os canais fazem mais sucesso. Quando eu começo a trabalhar em um cliente, uma das primeiras coisas que eu peço é acesso ao Google Analytics, porque através do Google Analytics eu consigo ver a história do site. Ah, mas tem o Adobe, tem outros sistemas. Eu estou falando aqui do Google Analytics porque hoje grande parte dos profissionais que eu encontro e das empresas que eu encontro estão utilizando o Google Analytics, né? Lógico que tem outras ferramentas também, né? E hoje nós utilizamos os dados mais do que antes. Eu acho que talvez se fala mais sobre os dados. Aquela máxima do menos achismo, mais dados, que o Gustavo Esteves, ele tanto fala, ele tem até um livro que tem esse título, que eu recomendo que todos vocês leiam. Nos dias de hoje, eu acho que essa máxima ela vale muito mais do que anteriormente, quando as pessoas às vezes tomavam meio que decisões baseadas em achismos, em intuição, em experiência e outras coisas, né? A quantidade de dados que nós geramos hoje, ela pode ser desafiadora. E é aí que a IA, ela nos ajuda tanto nesse sentido. Hoje tu consegue fazer conexão aí de grandes data warehouses, com dados de SEO, de links patrocinados, de outras frentes, de diversas ferramentas, construir um grande data warehouse, né? Para quem não entende o que é um data warehouse, é um conceito de um grande banco de dados, né? Um armazém de dados, onde você vai ter dados de vários sistemas conectados num banco de dados só, que ele vai servir
como aquilo que nós chamamos de Self-Service Analytics, né? Ele vai servir uma inteligência artificial que vai pegar todos aqueles dados e começar a cuspir informações para os analistas de dados e outros profissionais para que eles possam começar a tomar as decisões. Isso que eu comentei enquanto a Elisane estava palestrando, de baixar ali Excel do CSV, do Google Analytics e de outros sistemas, fazer um prompt, né, com todos aqueles dados, colocar o público-alvo ali que a Niara falou e outras informações, jogar na IA, esse é o primeiro passo. Existem outros passos aí que você pode seguir, como até análise preditiva. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, e eu já usei a Niara para fazer isso, dá para fazer na Niara, dá para fazer no ChatGPT também, é o quê? Tu pode pegar dados de 5 anos de tráfego orgânico, colocar lá na Niara e pedir para ela prever. Pede lá, Niara, aplica um algoritmo aí um algoritmo Arima, que é um dos mais conhecidos aí, para fazer previsões. Ela prevê os próximos 2 anos. Ah, como ela vai prever isso, Eric? Com mágica? Não. Com ciência, com estatística. Viva a ciência, né? Então, ela vai usar estatísticas, fórmulas e modelos estatísticos que a inteligência artificial ela já conhece para fazer essa previsão. E isso tu pode fazer, daí a gente pode fazer o recorte pensando no SEO, né? Pô, eu tenho esses dados aqui de SEO, eu tenho um histórico de posicionamento de alguns anos. Então essa ferramenta, ela vai aplicar um algoritmo, um modelo estatístico, você pode dizer para ela qual modelo você quer. O que eu mais gosto, né, de regressão linear é o Arima, né, mas tem Hot Winters, tem vários outros, né? Tu vai aplicar isso e ela vai fazer para ti. Algo que até então nós demorávamos aí 1 hora, 2 horas para escrever um programa em Python, né? Então é algo bem. A inteligência artificial ela veio para facilitar a nossa vida. Ela veio como uma ferramenta, né? Mas fechando esse parênteses, né? Os dados aí, se a gente pensar hoje, quanto mais usuários, mais informações trafegam pela web, né? Eu li uma notícia outro dia que em 2023 a Cisco ali, ela estimou um número de 5,3 bilhões de usuários gerando dados diariamente. Se a gente for ver as últimas alterações no Google, inclusive em relação à reindexação de algumas páginas, não sei se reindexação é a palavra correta, mas o Google ele entra na página, indexa ela, e ele voltar novamente, isso vai começar a demorar um pouco mais. Isso é algo óbvio, que embora eles já tenham comunicado isso já acontece há muito tempo. Isso daí é só você olhar nos logs de servidor, né? Quando o Google ele vai entrando lá. Por quê? A verdade é que a web ela cresce muito mais rápido do que a capacidade do Google ou qualquer outra empresa de armazenar e tratar esses dados. Essa é a importância do analista de SEO, ele conhecer sobre o tratamento de dados, sobre os indicadores, porque sem o tratamento adequado, os números em estado bruto, sem estarem lapidados, eles não vão servir de nada. Então, na maioria das vezes não existe a consciência do valor dos dados. Essa frase aqui do Edward William Deming, né, que foi um grande cientista aí da área de dados, né? Sem dados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. E nesses tempos que nós vivemos, onde até os dados são questionados às vezes, eu atribuo isso mais a algo cultural, de que a nossa cultura está acostumada a olhar para os dados cada vez mais antes de tomar decisão e a começar a criticar a qualidade desses dados também, que é algo que eu incentivo que vocês façam. Tá? E eu preciso medir tudo, principalmente em SEO, né, nas minhas mentorias aí de SEO, pessoas que me procuram, que leram um livro, ou pessoas que procuram por algum tipo de orientação, alguma dúvida. Eu vejo que muita informação ela tira o foco. Uma das coisas que eu tenho visto hoje em dia em vários profissionais, né, é a síndrome do impostor. Eu até gravei um vídeo sobre isso recentemente, porque num mundo tão globalizado, onde as informações
elas chegam de caminhão, né? O analista ele pode ficar perdido na quantidade de dados, na quantidade de informações. E às vezes até fazer tudo isso que eu falei anteriormente pode parecer assustador, né? Eu falei aqui análise preditiva, Python, Arima, né? Mas eu já mexo com isso há alguns anos. De repente tem uma galera agora que está entrando que precisa... Tá, Eric, mas eu estou começando, por onde eu começo? Essa que é a ideia aqui, né? Para daí depois essa pessoa partir para o nível 2 e para outros ares, navegar por outros mares dentro dos dados, né? E mesmo quando se tratam de análises muito técnicas, muito científicas, muito focadas em análises estatísticas, eu digo que uma das coisas mais importantes é o foco, né? Então, não é novidade às vezes a gente entrar num cliente e o cliente de SEO está sempre ansioso, né? Quando vai dar resultado? Quando eu vou estar posicionado na primeira posição? Né? Uma vez eu recebi uma ligação de um cliente que ele falou assim, mas tu não conhece ninguém lá no Google, não tem como tu falar com alguém, me dá uma dica aí. Eu falei, não é assim que funciona. Ele, não, eu sei, mas tu não pode ligar para alguém lá, né? Só muitos anos atrás. Mas a verdade é que esse cliente ele existe ainda, né? Então, às vezes por dificuldade, né, de uma cultura orientada a dados, uma organização que não é data-driven, né, não é focada em decisões orientadas a dados, às vezes a gente pode ir para o lado errado, né? Eu já trabalhei em projetos de montagem de dashboards para SEO e para outras mídias, que às vezes o cliente ele só queria um indicador, e ele não sabia me explicar para que ele ia utilizar aquele indicador. Então hoje eu vou desmistificar algumas coisas aqui e mostrar um pouco da minha visão de por onde que você começa a olhar os indicadores de SEO. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam um conceito, que é o tempo, o esforço e o sucesso. Ou seja, eu faço um esforço para conseguir o sucesso depois. Essa imagem aqui, ela expressa isso, né? Primeiro aqui, eu tenho esse personagem que está lá trabalhando no código, fazendo as coisas, né? Mexendo lá no conteúdo, fazendo lá o corner job que a Elisane falou, fazendo o title description, fazendo o sitemap, melhorando o JS, melhorando a velocidade do site, mexendo no servidor, deixando o site seguro, segurança. É uma das coisas que pouco se fala na comunidade brasileira de SEO ainda. Eu vejo poucas pessoas falando nisso. E é um fator para mim que ele é muito importante. O Google não vai entregar sites inseguros para os usuários. Pensem nisso seriamente, tá? Então, assim, tá o cara lá trabalhando, ele fez um esforço. Posteriormente, ele conseguiu um resultado. E isso que eu chamo a atenção, e essa que é a base do conceito que eu explico da pirâmide de indicadores, que eu vou explicar aqui nessa apresentação, que eu vou explicar no meu novo livro sobre Web Analytics e que eu explico também no curso que em breve meu vai ser lançado pelos Métricas Boss. Tá? E qual que é o objetivo? Se a gente pensar, né, se o objetivo do SEO é trazer vendas através da busca orgânica, né? Se a gente falar de um e-commerce, né? Alguém pediu para falar sobre e-commerce. Eu nunca sentei na frente de um gerente de e-commerce e ele me perguntou sobre o posicionamento de palavra-chave na busca orgânica. Nunca aconteceu comigo. Pode ter acontecido com alguém aí. Ele me perguntava o quanto a busca orgânica já tinha revertido de vendas para o site. Esse que é o interesse dele. Ele quer saber o ROI desse esforço, né? O SEO não é de graça. Então, se o objetivo da SEO é trazer vendas através da busca orgânica, contatos ou coisas que se tornem vendas, né? A gente precisa entender quais são os indicadores que se traduzem nesse resultado, nesse esforço, que pode ser acompanhado aí de modo que tragam evoluções para todo esse empreendimento que é o SEO. O SEO é um empreendimento muito grande. Às vezes, dependendo do tamanho do projeto, você pode ter mais de 50 pessoas envolvidas, 30 diretamente, né? Eu já trabalhei em grandes projetos. Como eu trabalho numa multinacional hoje,
Eu trabalho com projetos que às vezes a língua oficial é inglês, mas às vezes eu estou falando com Romênia, Itália, Estados Unidos, né? Isso eu estou falando do cliente. Eu não estou falando nem das pessoas que trabalham comigo, né? A gente, de novo, vivemos num mundo muito globalizado. E aí, indiretamente, nós temos várias pessoas trabalhando nesse projeto, né? E diretamente também muitas pessoas. No primeiro quadro, por exemplo, eu trago aqui uma visão de resultado, principalmente que é esperado pelo cliente. Ah, Eric, mas tem o indicador da rebimboca, da parafuseta, não sei o quê. Tem, a gente sabe. Aqui é só um exemplo. Né? Então, falando um pouco do que eu vi esses últimos anos, né, trabalhando com SEO, eu percebo que o gerente de e-commerce ele tem ali um foco muito grande em aumentar a receita, aumentar o número de transações, né? E aí tu vai descendo o nível, né? Vamos começar a imaginar a pirâmide. Né? Para conseguir isso, eu tenho que posicionar o site por palavra-chave relacionada ao produto. Né? Para isso, eu preciso aparecer na busca orgânica e preciso obter clique. Né? E quais os esforços necessários? Milhões de esforços, né? Horas e horas de trabalho, de consultoria, de conversa com o programador, de conversa com todos os stakeholders, né, com os interessados no projeto. Então nós temos os esforços necessários ali, inspecionar e melhorar a parte técnica do site, né, que para muita gente às vezes ainda é algo escondido dentro de um cofre em Genebra, né, a parte técnica do site, e não é, acreditem, é só de sentar, estudar, né, ler muito, né, estudar muito, você vai chegar lá. Né? Temos ótimos professores no Brasil aqui, tem uma até no Rio Grande do Sul, eu não me recordo o nome dela, ela tem um curso só de SEO técnico, já recebi ótimos feedbacks. Então, assim, tem gente ensinando, é só buscar e aprender, né? Mas eu também tenho que produzir conteúdo relevante, eu tenho que cumprir com requisitos de segurança e privacidade, que se fala pouco ainda no Brasil, né? E é importante, o Google olha muito para isso, tá, gente? E trabalhar aí requisitos off-page, como a Alisane falou aí, né? A parte de link building, né? Que é mega importante, né? Muito importante mesmo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho aqui como proposta a utilização daquilo que eu chamo de pirâmide de indicadores. É uma proposta didática para explicar principalmente para pessoas que estão iniciando ou ainda têm dificuldades em dados, em mexer com números e indicadores, né? Mesmo que elas já trabalhem há algum tempo com SEO. Então essa pirâmide ela consiste do quê? Ela tem 3 faixas aqui, né? E nessas 3 faixas, a primeira dela, que é a base dela, que é o chão dela, né, que é o alicerce da pirâmide, são os indicadores de esforço. Eu gosto muito de chamar de indicadores de esforço aqueles números que traduzem o trabalho que você teve para aquele site, para que aquele site ele alcançasse um número bom de cliques, um número bom de impressões, posicionamento, número de usuários e outros indicadores de resultado, que vão levar aos KPIs, né? Vamos parar, então, de pensar um pouco em estrangeirismo. O que são os KPIs? É um indicador que vale ali para o gestor de e-commerce, é aquilo que ele quer saber. É aquele indicador que na reunião, quando tu senta para falar com ele, é aquilo que ele quer saber. Eu já cansei de perder projetos de SEO no passado, porque eu chegava lá falando de posicionamento, de clique, impressão, entendeu? Anos atrás eu aprendi isso da pior forma possível. Aí ele me falava assim, tá, e as vendas? E aí não aumentava venda nenhuma. Né? E a gente já vê isso em alguns cenários hoje ainda. A gente ainda vê. O que importa para esse cara é o ROI, né? É o investimento que ele está fazendo. Então a ideia aqui, qual que é? Eu começar a pensar no esforço que eu faço e o resultado daquele esforço. Por que isso? Nós temos vários requisitos de SEO. Vários. Se você pegar. A gente falou do Anderson aqui hoje, né? O Anderson mandou um checklist para mim hoje, né? Outro dia eu acho que eu estava falando com a Lisane. Eu não sei se era com a Lisane que ela mandou para mim um outro checklist de SEO.
E você vai pegando cada checklist desse que você acha na internet, né? Você vai incluindo coisas novas no seu. Cara, não para de crescer coisa. Não para, né? Aí lançou lá, teve o vazamento do Google agora. Putz, tem isso daqui que os caras confirmaram, vamos colocar no checklist. Tá. O checklist é fácil de fazer. Mas o que desse checklist vai dar resultado amanhã? Complicado, né? É complicado, primeiramente, porque a gente passou a vida inteira pensando que o SEO é a médio e longo prazo. E é, em muitos casos, em outros não. Tá? Tem alguns colegas, né, analistas de SEO, que falam que não, é possível o SEO dar resultado mais rápido. E é, claro que é. Se o cliente tiver um poder de explosão, de operação, de priorizar todas aquelas alterações, contratar funcionário, não, vamos fazer, vamos acontecer, nós vamos derreter aqui, o negócio vai ser maravilhoso, cara, rapidinho dá resultado, realmente. Só que SEO é que nem rock and roll é rua, né? Música clássica é conservatório, rock and roll é rua, né? Então a vida mostra, né? O SEO da vida mostra que não é bem assim. Tu vai chegar lá com uma lista de aplicações, né, pro desenvolvedor, o desenvolvedor ele vai olhar pro backlog dele, ele vai ver que ele tem 20 outras coisas para resolver. Então aí que eu sou muito crítico. Ao que eu vou priorizar? Então dessa lista de 200 coisas no checklist, o que eu priorizo? O que é mais importante? O que dá resultado mais rápido? O que dessa lista, esse erro JavaScript, esse erro de JavaScript que tem aqui, que está deixando o site lento, esse JavaScript que há 200 versões do site ele está aqui, eu tirar ele daqui agora, eu priorizar isso no desenvolvimento, vai fazer eles posicionar pela palavra-chave e ela ser clicada lá? Ou é mais importante eu trabalhar o conteúdo? Ou é mais importante eu tirar o meu site daquele servidor podre que cai toda hora e fazer um investimento no AWS? Eu não estou aqui para chegar para uma resposta para vocês. Algumas respostas eu sei. Mas mesmo que eu saiba, de site para site, às vezes a realidade muda. Vocês estão entendendo? Então é a minha ideia aqui é despertar em vocês isso, porque o que eu vejo no mercado hoje é muita coisa automática, é muito analista de SEO atrás da máquina, seguindo um by the book, né? E não tá errado, ele tem que seguir, mas eu quero que vocês deem o próximo passo, que vocês comecem a ser críticos, entendeu? Não é porque o cara lá dos Estados Unidos, blogueiro, falou que SEO tem que fazer tal coisa e tal, que vocês vão sair correndo fazer. Primeiro que pro cara ele montar, ele falar ele falar de SEO aqui no Brasil, ele tem que montar a empresa aqui para saber como que é o nosso mercado, né? A gente precisa perder isso. Nós temos aqui no Brasil alguns dos melhores analistas de SEO do mundo, tá? E tem analista nosso aqui, tá palestrando fora aí, né? Felipe Barzon aí, grande abraço para ele. Um grande orgulho para nós aí como brasileiro, né? O Anderson encontrou ele num evento lá fora, né? Então tem uns caras aqui, cara, os caras são foda, estão dando palestra lá, estão dando show lá fora. Mas voltando, a ideia é essa, né? Vamos olhar para os indicadores de esforço, vamos ver, pô, eu estou trabalhando tanto tempo nesse site, tanto tempo que eu trabalho nesse site, trabalhei 40 horas esse mês, ele deu esse resultado X. Vou trabalhar 60 no mês que vem, o resultado vai aumentar? Se ele não aumentar, pô, será que eu estou trabalhando nas coisas certas? Será que eu estou priorizando as coisas certas? Será que eu não estou dirigindo para o lado errado? Então é essa orientação que você tem que ter. Por quê? Eu tenho que chegar numa fórmula para aquele projeto que eu estou trabalhando que os meus indicadores de esforço, eles mostram o aumento do meu resultado e que isso, consequentemente, impacte naquele indicador que é importante lá para o cliente. De novo, alguém pediu para falar de e-commerce. Receita, pô. Receita. E-commerce é receita, né? Eu até hoje sento com o gerente de e-commerce, os caras querem saber de receita, porque, lógico, o ROI, o ROAS para ele é importante. Tá?
Eu fiz uma pesquisa recentemente, mais aí de 90 profissionais responderam, então fica aqui também o meu registro. Eu agradeço, algumas das pessoas que responderam, inclusive, estão aqui nessa live, então eu registro um agradecimento. E, consequentemente, né, por eu ser um escritor da área de SEO, ser especialista, a maior parte das pessoas que responderam são as pessoas que estão nas minhas redes sociais e, consequentemente, a gente acaba tendo uma amostra por conveniência, né? Que em metodologia científica tu suja um pouquinho a amostra, tu tendencia ela, né? Acaba acontecendo. Então, a maior parte acabou sendo analista de SEO, né? E uma das coisas que eu achei interessante, né, é que dos indicadores mais populares, né, utilizados no trabalho, o primeiro é o ROI. E o segundo, aliás, o segundo não, o primeiro, quando se trata de métricas, são as conversões, né? Aqui, vamos pensar que métricas são aqueles, são aqueles dados mais crus, né? Que eles já saem puro para nós, né? Não tem um cálculo. Então, aqui eu estou considerando métricas e indicadores, aquele que eu preciso de algumas métricas para poder fazer um cálculo e tornar ele um indicador. Então, ROI e conversão estão aqui. Ou seja, lá na minha pirâmide, esse cara, ele tem que estar lá em cima. Tem que estar lá em cima da pirâmide. Né? Para os indicadores hoje, existe uma grande dificuldade de alguns analistas, né? Porque cada indicador você acaba pegando numa ferramenta. Então, o Google Analytics ele vai nos fornecer receita, ticket médio, conversões. O Google Search Console ele tem uma natureza mista, né? Ele vai mostrar alguns indicadores de resultado, como cliques, impressões, etc. E alguns resultados de esforço, páginas indexadas, dados de rastreamento, velocidade, outras coisas. Eu sou da época que o Google Search Console chamava Google Webmaster Tools, e até quando o site era punido, ele mandava uma mensagem para a gente lá. Hoje em dia ele não faz mais isso. Nós temos também o Screaming Frog, que é uma ótima ferramenta, principalmente para você descobrir o esforço. Você pode comparar rastreamentos. Eu faço um rastreamento hoje, pego o número de erros, faço outro mês que vem, pego o número de erros e comparo. Pô, o número de erros que eu corrigi, ele é proporcional ao resultado que eu tenho? É interessante fazer esse comparativo. Tu pode fazer esse comparativo, sabe como? Através de um gráfico de dispersão. Né? Eric, não sei fazer gráfico de dispersão. Pega os números, coloca em duas colunas diferentes, joga no chat GPT ou na Niara e pede para eles fazerem o gráfico para ti. Eles fazem, ainda fazem análise, ainda te servem um cafezinho se tu duvidar. Né? Então, façam isso, a ferramenta está aí para ajudar, né? Vergonha nenhuma se você tem uma dificuldade de fazer isso no Excel, alguma coisa assim. Coloquei também aqui o SEMrush, né, que é uma ótima ferramenta para você medir esforço. O Uptime Robô, sempre quando eu falo do Uptime Robô, o Uptime Robô, só para vocês saberem, né, ele é uma ferramenta que ele fica pingando lá no seu site, de 5 minutos, tu pode determinar lá de quanto tempo. Quando o site está no ar, né, ele fica, não manda mensagem para ti. A Caterine tá aí, ela já trabalhou comigo, ela sabe como eu gosto de usar essa ferramenta e eu sei que ela gosta de usar também, né? Então, ele fica pingando. Quando o site cai, ele te avisa. Né? E aí começa o inferno na sua vida, porque daí você vai começar a mandar esses avisos para o analista de infraestrutura, ele vai falar, não caiu, não caiu. E aí, às vezes, eu gosto de pegar o relatório do Uptime Robô, do site caindo toda hora, e o relatório do Google Search Console, né, dando um monte de erro 500 lá, né, que é uma categoria de erro de servidor, que o servidor está disponível, caiu, foi tomar café, foi tomar banho, etc. Não estava disponível. Então, uma excelente ferramenta. Essa ferramenta já salvou o projeto de SEO, meu. Por quê? Porque o site estava maravilhoso, lindo, conteúdo, tecnologia, link building, só o link lá bonitinho no meio do texto, né? Você polêmico agora no meio do texto com a palavra-chave. Ah, é, que dá punição, não sei o que, tá. Mas enfim, é só para vocês entenderem, né? Tudo bonitinho. Mas a merda do site caía de madrugada, a madrugada inteira.
dava um monte de erro 500, da categoria 500, né? Lá no Google Search Console. E o cliente me perguntava por que o site não se posicionava. E o analista de infraestrutura dele brigava com a gente. Não, porque vocês estão querendo aqui, não sei o quê. Daí a gente ia lá e mostrava. Vamos olhar para os números. Mostrava o número do Uptime Robô, mostrava o número do Search Console. Tá lá. O esforço que o cara teve para mudar de servidor durou, na época, acho que foram 4 horas. O resultado que eles tiveram depois pagou esse esforço, pagou o projeto de SEO, ROI, lembrem do ROI, né? Pagou tudo. Compensou muito. Né? Então, por isso que é importante eu pensar não só no resultado, mas no esforço que eu tenho e fazer esse comparativo. É isso que eu quero enfiar na cabeça de vocês hoje. É isso que é importante. Além disso, o que é legal eu fazer? Um plano de mensuração de indicadores de SEO. Avaliar o objetivo da organização, determinar indicadores, fazer o setup bem feito das ferramentas. Né? Eu começo um projeto de SEO, a primeira coisa que eu peço é o acesso, né, ao Google Analytics e o Google Search Console. Né? Um para eu olhar para os dados, o outro para eu ter controle da indexação, saber o que está acontecendo. E eu já vi erros assim, né, homéricos, porque às vezes acontece. E a gente está aqui para resolver isso. Né? Então, fazer um setup bem feito das ferramentas. Tem erro na ferramenta? Não começa o projeto. Resolve o erro antes. Porque senão é a mesma coisa que tu dirigir por uma estrada com uma venda nos olhos. Tá com problema no Google Analytics? Tá com problema, tu não confia nos dados, cliente? Vamos começar aqui a parte de início do projeto, de elaboração. Vamos planejar em cronograma, vamos fazer uma imersão na empresa para a gente entender o seu produto. Enquanto isso, arruma essa ferramenta. Porque senão tu vai começar a trabalhar, tu vai começar a dar resultado, só que tu não vai enxergar isso em vendas. E aí tu vai ter vários problemas. Tem várias pessoas aqui que já me perguntaram sobre isso, erro em Google Analytics, e principalmente depois do Google Analytics 4, é uma ferramenta que ela ficou muito instável por um tempo. Eu gosto de dizer que ainda está, né? Eu brinco com o Gustavo Esteves, né? Que eu falo que eu queria que tivesse o mesmo número de alteração que tem na busca orgânica no Google Analytics, né? Porque na busca orgânica tá complicado, né? Tu acorda de manhã um dia já tem alguma alteração nova. Então, é importante essa questão da ferramenta. Automatizar atividades repetitivas. Lisane falou muito sobre isso. Assistam a gravação, utilizem inteligência artificial para fazer isso. Prepare uma forma de mensurar o esforço. Eu vou mostrar aqui já já. Né? E monta um dashboard. Tá? Mas vamos voltar para os objetivos do negócio. Por que eu falo sobre isso em plano de mensuração? Porque às vezes o cara ele começa a trabalhar no projeto de SEO seguindo só o checklist. Eu só vou chegar fazer o checklist aqui, vou analisar o site, não sei o que. Cara, a parte de negócio é importante. Ela é muito importante. Os projetos de SEO que eu tive mais sucesso foram aqueles projetos que eu saí de trás das máquinas. Sabe? Foram aqueles projetos que eu fui conhecer o cliente, fui conhecer o produto dele, foi conhecer tudo o que acontecia dentro da empresa dele. Sabe? Então, assim, é algo importante tu dar atenção para isso. Quando eu falo do sair de trás das máquinas, isso é algo que surgiu no início ali dos anos 2000, muito com a galera de TI. E eu gosto de falar muito isso para a galera de SEO também. Sair de trás das máquinas não significa que às vezes tu vai viajar até o cliente, fazer reuniões presenciais, se tiver condição é ótimo. Mas falar com o cliente, entender o objetivo de negócio, é vender, conhecer o produto dele, porque os teus indicadores, né, eles vão refletir isso. Eu já vi projeto de SEO com um site perfeito, com conteúdo maravilhoso, não dá resultado nenhum, porque foi otimizado o conteúdo errado, porque não foi privilegiado o produto que ele mais vende, com mais rentabilidade. O analista de SEO ele é um analista de negócio, sobretudo.
Ele não é só um analista técnico, ele é um analista de negócio, ele tem que pensar em negócio. Tá? Então, a recomendação principal nessa parte de objetivos é essa: saia de trás das máquinas. Quais as regras do negócio, qual o objetivo, quais os indicadores já estão sendo avaliados, quais os principais produtos e serviços. E aí sim, depois tu vai escolher os indicadores e vai fazer uma conexão dos indicadores que tu vai analisar, das métricas com o esforço que tu está fazendo. Aqui eu tenho um exemplo simples que eu fiz para uma forma didática, que eu peguei alguns dados aqui do meu blog, do Diário da Ciência de Dados, e aqui nesse resumo executivo, na parte de cima aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, pegar um red point aqui. Estão vendo o red point na tela, né? Aqui nessa parte de cima, você consegue ver a pirâmide certinha. Os problemas, eu poderia ter colocado outros aqui, né? Problemas, erros, saúde do site, né? O SEMrush fornece tudo isso. Então eu tenho aqui o que eu coloquei de forma didática, só na parte de indicador, número de horas trabalhadas em SEO, né? Eu poderia até ter colocado aqui. Então aqui, ó, eu tenho o esforço, os indicadores e a conversão, o principal KPI. Ah, eu quero vender e-book, eu quero vender livro. Esse daqui é o principal KPI para mim, o principal KPI do blog. E aqui eu tenho outros dados, né? Aqui esse título da página, usuários, engajamento. Esses dados todos aqui, ó, eu posso pegar eles, baixar uma planilha, fazer um prompt bacana e jogar lá na Niara, ela vai dar um monte de dica do que eu tenho que escrever, quais os próximos artigos que eu tenho que escrever, etc. E vou fazer um ótimo trabalho com isso. Para a galera aí que faz SEO de YouTube, é a mesma coisa. Pega lá os dados do YouTube Analytics, baixa o CSV, joga na Niara, ele vai te falar, ela vai te falar quais os próximos vídeos tu tem que fazer, como tu vai fazer para se posicionar na busca orgânica no YouTube, te dá um roteiro e te serve um café no final, entendeu? Fala lá com a Lisane, cobra ela que a Lisane falou de café, eu fiquei com vontade de tomar café, por isso que eu estou dando esse exemplo. Mas aqui com esse dashboard simples, né, eu consigo aqui já ter uma visão de resultados desse site, pensando em esforço, indicadores e no meu KPI, medindo esforço e resultado. Se o trabalho que eu estou fazendo, ele está indo para o lado certo, ou ele está indo para o lado errado. Tá? E por que eu insisto tanto nisso? Porque já aconteceram várias situações na minha carreira como analista de SEO, do cliente, às vezes, ele me perguntar, ele fala, poxa, Eric, a gente está trabalhando tanto, a gente está fazendo tanta coisa, né? Eu peguei lá todo o checklist que tu enviou, tudo que tu está pedindo para a gente fazer, mas parece que o projeto não vai para frente. Daí eu fui obrigado a falar para ele, não está indo para frente porque tu não está investindo naquilo que tu realmente precisa alterar. Dele, mas por quê? Porque tem X e YZ que tu precisa fazer e não abre nenhuma janela técnica lá do seu desenvolvimento ou da infraestrutura para ser feito. E aí, quando se vai analisar internamente nas empresas, é muito engraçado que essas coisas que não abre essa janela técnica para o desenvolvedor fazer, essas coisas assim, são coisas que, na verdade, são difíceis de fazer, mas que eles podem resolver em 5, 8 horas. Um dia de trabalho dá um resultado muito grande. Eu brinco com o pessoal, eu falo que eu já. Tem até live que eu já falei isso, que eu falo que eu já paguei x-salada para desenvolvedor, já levei analista de infraestrutura na churrascaria, né? Porque o SEO, ele não é. Por isso que eu falo que o SEO, ele não é só sobre você fazer análise, mas você ser um analista de negócio também. E você influenciar pessoas, você ter liderança nos times que você trabalha, para que os projetos você consiga fazer com que esses projetos eles irem para o lado correto. Tá? Aqui tem um gráfico aqui do SEMrush, né? Que eu utilizo muito o SEMrush para automatizar a análise, né? Então, da parte de automatização que eu falo, até voltando aqui nesse dashboard, aqui esse dashboard eu fiz no Looker Studio,
Então você pode fazer esse dashboard no Looker Studio, você pode alimentar ele com os respectivos conectores. Ou, pô, Eric, eu tô com dificuldade, eu não tenho dinheiro para pagar lá o conector do SEMrush para ele alimentar direto aqui a saúde do site, erros corrigidos, essas coisas. O que que eu faço? Cara, planilhona, joga o dado na planilha, conecta a planilha aqui, é sucesso, entendeu? Tu pode fazer isso, né? Tu vai automatizar aí a maior parte da entrada dos números do Google Analytics e outros com os conectores deles mesmos, né? E os de esforço, que são de ferramentas, onde teria que pagar uma segunda mensalidade para ter o conector, porque os caras são malandro, né? Planilhona, olha o dado lá, coloca alguém para fazer isso todo mês, olha o dado lá todo final de mês, vê o número de erros, saúde do site, horas trabalhadas, ele vai preencher na planilha e vai aparecer automático ali, tá? Eu gosto muito do SEMrush porque ele automatiza muita coisa para mim e eu faço questão de pagar o conector dele, porque daí eu consigo ter esses números de esforço nesse dashboard já. É lógico que para o cliente eu mando algo muito mais simples, eu mando geralmente só a saúde do site. E eu já explico para ele, sabe que aquilo ali é um indicador, que ele reflete problemas, erros e outras coisas. O cliente, quando tu tem muito indicador, quando tu está mostrando muito indicador para ele, muita coisa técnica, ele se confunde e perde foco também. Isso é um grande problema. Outra coisa que tu pode fazer é uma planilha, né? Tu vai ter lá uma planilha com todos os requisitos. Ah, Eric, tá faltando aí o requisito YX. É só um ensaio aqui, tá, gente? É só um modelo para explicar para vocês. Então, você vai ter lá alguns requisitos de SEO e você vai colocando OK nas coisas que estão sendo arrumadas, né? Ele vai ficando cada vez mais verde. E aí você pode fazer o quê? Você pode comparar com o resultado. E é muito legal isso, quando você compara com o resultado. Porque daí você começa a atingir, através dessa planilha, né, aquele comparativo do esforço e do resultado. Só que aqui num nível mais operacional, né, num nível mais detalhado. E aí você, putz, só, mas eu mudei isso daqui no site no mês passado, olha como o resultado aumentou. E você começa a aprender mais, você começa a entender mais as coisas que realmente dão resultado. E você vai começar a entrar num ciclo de eu analiso, eu executo, eu homologo o que foi arrumado, eu meço. Eu analiso, eu executo, homologo e meço. Você entra nesse ciclo, porque daí o projeto ele vira um programa, ele vira algo cíclico, né? O trabalho de SEO ele é sobre qualidade, ele é sobre processos, sobre organização, algo que eu falo muito no livro, que eu falo muito nas minhas mentorias e muito quando eu gosto de palestrar sobre isso. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre SEO, eu gosto de falar sobre os empreendimentos e projetos de SEO que eles são feitos para levar a cultura do SEO para as organizações, bem como, né, quando ele vira algo cíclico na empresa. Porque quando ele vira algo cíclico, você já conquistou as pessoas, você já mostrou a importância dos números, as pessoas já sabem os indicadores que eles têm que olhar, quais os principais esforços, quais as prioridades, e você acaba mudando a realidade de SEO naquela organização. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Uma das coisas que eu mais vejo nos dias de hoje, principalmente de analistas mais iniciantes, é medir só o resultado e não o esforço. É lógico que ele vai lá, ele faz muitos esforços, mas no final ele não faz esse comparativo do esforço que ele fez e do resultado que ele alcançou. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham entendido aí e, enfim, espero também ter conseguido aí, Daniel, fazer tudo dentro do tempo e fico disponível aí para perguntas também. Show de bola. Dentro do tempo certinho. E também agregou muito. Tô aqui olhando o chat, a galera conversando. Inclusive, uma coisa que eu achei bem legal aí, que você vai numa linha de raciocínio muito parecida com a minha. Adorei aí. Inclusive, umas coisas que eu vou falar na minha palestra daqui a pouco tem bastante conexão com a sua. E, ó, e o pessoal aqui agradecendo, ó. O Anderson mandando aí, muito obrigado.
o pessoal concordando aí com os erros de servidor que tem que arrumar primeiro. Foi muito bom. Mas dúvidas mesmo, eu não vi nenhuma aqui. Mas realmente o pessoal tá concordando com você, elogiando, ó. Sensacional, fera demais. Então é isso, galera. Vocês viram ali Obrigado, gente. as redes sociais do Eric aí. Acompanhem ele. Quem ainda não tem o seu exemplar do livro, vai lá, ó. Tá aqui de novo o livro para vocês darem uma olhadinha qual que é a capa do livro, tudo certinho. O meu já está aqui autografado, por sinal. Olha Muito aí. obrigado aí, Eric, por ter enviado o livro para mim. E é isso, galera. O pessoal tá adorando aqui. Show de bola. Valeu, E então eu gente. vou. Valeu, Eric. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado.